Olá, feliz dia da Reforma Protestante. Esse evento muito importante para o meio cristão é celebrado hoje e algumas pessoas não entendem muito bem por que ele existe, qual foi o propósito dele, onde se iniciou. Essa data, ela celebra um evento muito importante na história, que foi quando Martinho Lutero fixou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. E isso significava o quê? Significava que um homem católico chamado Martinho Lutero, ao analisar e ler a Bíblia em um seminário, ele percebeu que a igreja tinha se afastado de alguns pontos importantes da Bíblia. E o mais importante deles tinha a ver com a salvação, a minha e a sua salvação. Por algumas razões históricas, a Igreja Católica começou a admitir a possibilidade de pessoas serem salvas a partir do pagamento de indulgências. O que era isso? Uma pessoa, quando ela morria, ela poderia ir para o céu ou para o inferno, ou poderia ir para o purgatório. Purgatório significa um lugar de pagamento dos pecados. Então a pessoa não foi nem tão ruim o suficiente para ir para o inferno, nem tão boa o suficiente para ir para o céu. Ela foi mais ou menos, ela vai para esse local chamado purgatório, paga pelos seus pecados, e uma vez pago pelos seus pecados em algumas torturas, ela poderia então ir para os céus. Uma maneira de aliviar esse tormento, diminuir o tempo do purgatório, seria a pessoa receber bênçãos desta terra, e essas bênçãos viriam a partir das indulgências. Então, por exemplo, eu tenho um parente que morreu. Acho que ele não foi muito bom para ir para o céu, mas também acho que não foi muito mal para ir para o inferno. Acredito que tenho esperança para ele. Eu então iria à igreja e compraria indulgências, e essas indulgências permitiriam que esse parente meu passasse menos tempo no purgatório, porque eu ajudei ele a pagar essa conta. Esse ensinamento, que foi desenvolvido durante muito tempo dentro da Igreja Católica, foi muito reprovado pelos próprios católicos. E o mais importante desses, para a história, Martinho Lutero. A reprovação dele a essa ideia de pagamento de indulgências e de salvação não pela graça de Jesus, mas pelo pagamento, seja no purgatório ou seja por dinheiro através das indulgências, fez com que ele quisesse reformar a Igreja Católica. A ideia dele era fazer com que a Igreja Católica, através de uma revisão, de um arrependimento, de uma alta avaliação, pudessem chegar a uma mudança e voltar aos caminhos corretos. Qual foi o problema? O problema é que, à época, o Papa e a liderança católica não aceitou essas orientações, não aceitou essas advertências vindas de Lutero e de outros católicos piedosos ao redor da Europa. Isso gerou um conflito e uma tensão muito grande, e essa tensão chegou a um ponto de divisão. E essa divisão então rompeu a Igreja Católica e fez com que iniciasse um grupo chamado de reformadores. Então nós temos os reformadores, ou chamados protestantes, aqueles que protestam contra a Igreja Católica, e temos os católicos. Mas lembre-se, todos esses protestantes eram católicos, e católicos que queriam ver a Igreja Católica bem, que queriam ver a Igreja Católica restaurada, mas que não conseguiram conciliar e entrar em acordo com a Igreja Católica. Então, essa separação da Igreja Católica com esses protestantes dá início a uma nova era do cristianismo. Porque até então, o que se havia de majoritário era a Igreja Católica, limitada pelos seus pensamentos, dogmas e tradições. Agora, além da Igreja Católica, inicia-se a Igreja Protestante, que procura reconhecer alguns erros institucionais e promover uma igreja mais saudável, mais próxima daquilo que a Bíblia ensina. Isso é um marco muito importante, porque a igreja, a partir da reforma protestante, deu um passo para trás. Um passo para voltar mais perto das suas origens bíblicas, um passo para trás para voltar mais perto das suas origens da igreja cristã que Jesus Cristo estabeleceu. Por isso, esse momento é muito comemorado. E fica uma reflexão para nós. Muitas pessoas em nossa vida tentam nos advertir, não porque querem o nosso mal, não que querem a nossa destruição, mas porque desejam que nós possamos arrepender, melhorar e mudar. Às vezes as pessoas não fazem isso da melhor maneira possível. Às vezes elas podem ser rudes, hostis, às vezes elas podem até ser meio grossas e meio indelicadas. Mas deixe de lado o método. Tente superar o método e olhar para o propósito. E às vezes o propósito é uma demonstração de amor para te ajudar. Então, escute, porque você também talvez esteja precisando voltar atrás em algumas coisas na sua vida. E se você não voltar atrás, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Igreja Católica e aqueles católicos. Ruptura.
Às vezes há uma pessoa que você ama muito que está tentando te ajudar, às vezes até de um jeito meio estranho, mas ela quer o seu bem. Se você não estiver disposto a uma conciliação, é possível que vocês se rompam. Então, o nosso desejo hoje é que você desfrute desse dia e lembre a importância da reforma que permitiu com que pessoas pudessem voltar às suas origens. E que também sirva de advertência, que às vezes nós, com a nossa dureza e teimosia, ao invés de promover o avanço da obra de Deus, o avanço do amor, muitas vezes causamos divisão, hostilidade e separação. Deus te abençoe. Feliz dia da reforma.